Bem-vindos a mais um episódio do Passo e Corte. Hoje tenho comigo uma pessoa que tenho enorme consideração e teve uma enorme influência na minha vida e no meu percurso enquanto atleta e enquanto pessoa, e é o professor João Costeira. Só agradecer-lhe o tempo que dispôs para estar aqui, é uma honra poder estar aqui a dispor do seu tempo. Queria começar por perguntar quando é que começou a sua paixão pelo basquete, quando é que começou o bichinho, e falar um bocadinho das suas raízes. Ok, quero agradecer primeiro por este convite, porque de facto não há muitos e eu também não estou muito disponível para algumas coisas. Não sou assim uma pessoa de falar muito e de me expor muito. Mas pronto, é uma honra para mim estar aqui. Pronto, relativamente à questão do desporto, a minha família paterna era uma família de desporto e desde garoto que sempre muito mais no futebol, portanto poucos anos como meu avô, que era um grande adepto daqueles que ouvia os relatos quando havia jogos internacionais às tantas da manhã e sempre foi um dirigente desportivo muito mais na área do hóquei patins, mas pronto, o meu pai foi atleta de hóquei e handball e pronto, e desde garoto que sempre vi muito desporto, futebol, handball, hóquei patins, portanto esses foram os esportes que marcaram o início da minha infância e portanto as minhas recordações nesta área do desporto. Depois, portanto, a minha raiz é aqui em Sangalhos, por parte da minha mãe, e todos somos 4 irmãos, todos nascemos aqui. E quando nasceu a minha irmã mais nova, eu vim com a minha mãe e fiquei aqui em casa de uns parentes aqui em Sangalhos. E foi aí, portanto, tinha 7 anos, 69, portanto, tinha 7 anos nessa altura, e fui com esses primos, fomos treinar ao antigo campo do Colégio Sangalhos, portanto uma coisa que foi uma recordação fantástica, porque, portanto, eram muitos miúdos, equipámos nesse dia na sede do clube, portanto ali ao pé do Café Império, eu claro com equipamentos emprestados, porque não era um atleta, e lá fomos lá abaixo até ao campo do Colégio Velho, e aí fiz o meu primeiro treino, pronto, foi uma honra para mim, ver-me como atleta, na altura, criança, e a partir daí, pronto, foi começar a fazer as coisas, a partir de um alcatruz em casa dos avós, pendurar e portanto, começar entre os dois arcos, pôr os cordões para simular a rede e, portanto, começar era um desafio, meter a bola no cesto. Depois os cestos de arame, não é? Com um arame fazia-se um círculo e pendurava-se num sítio qualquer. E foi assim, portanto o basquete nessa altura deu-me um clique. Depois, portanto, vivia na zona de Oliveira das Meias, quando andava no ciclo, foi o meu primeiro jogo, a representar o ciclo no encontro na altura Escola Preparatória de Oliveira das Meias contra São João da Madeira, 6-2, o jogo ficou 6-2, e depois no liceu passou a ser uma prática regular. E, entretanto, havia lá um clube que tinha jovens, que era o Cucujães. E a seguir ao 25 de Abril surgiu a Arca, do Oliveira das Meias, e eu que já jogávamos no liceu, já tínhamos uma equipa que, portanto, com boas práticas na altura da escola, havia encontros regulares com outras escolas, e portanto handball, basquete, futebol 5, jogava-se frequentemente, praticamente quase todas as quartas-feiras jogávamos contra alguém, e pronto, e com o aparecimento da Arca apareceu o basquete federado, na altura iniciados. Entretanto deu-se a minha vinda cá para Sangalhos e ingressei no Sangalhos em 1976, ainda iniciado, do último ano, e pronto, fiz aqui assim o resto da minha formação, por questões de estudos, ir para Lisboa e ter deixado de jogar. Pronto, essa parte é uma parte de paixão, portanto o Sangalhos era um clube que
apaixonava toda a gente, portanto, as características do pavilhão, as características da equipa, e no fundo a forma como se jogava, portanto, isto era uma grande, foi uma grande paixão para todos. E pronto, e a partir daí nunca mais parou isto. Quando acabei, no ano em que acabei, ainda jogador, na altura fiz um curso, se podemos chamar assim, uma formação para a área do minibasket, que estava a despertar na altura, e portanto no âmbito da Direção-Geral dos Esportes. E tive alguma experiência, pouca, porque o minibasket não era como agora, era uma coisa mais, portanto normalmente começava-se a jogar mais tarde, só quando se ia para a escola, que era onde havia mais campos. Pronto, e depois no ano em que acabei de ser jogador, portanto a última época de júniores atuais, sub-18, fui fazer o curso de treinadores. E também nesse ano, depois segui a minha carreira escolar no ensino superior, e pronto, mas ainda fui aqui treinador, ajudante, portanto não sei se poderá muito chamar treinador, mas ajudava na altura o treinador do Sangalhos. Seria um estagiário agora? Quer dizer, era diferente, mas sim, era um ajudante, porque no fundo, portanto, o Sangalhos tem aqui 2 ou 3 pessoas fundamentais, para mim. Portanto, como dirigente, o Sr. Oficiano Neves, que era o grande dinamizador, o grande impulsionador e que resolvia as situações. Claro. O Dr. Carlos Castro, que faleceu muito cedo, mas pronto, e que era um pedagogo no meio disto tudo, portanto. E pronto, o Sr. Oficiano estimulava-nos, na altura fomos 3 jovens fazer o curso de treinadores para Lisboa. E só pensava numa coisa, era no fundo no Sangalhos. Sabia os riscos que aconteciam, porque ia estudar para Lisboa, mas pronto, foi um grande entusiasmo e foi um salto muito grande. Mas, portanto, a experiência depois surge com o treinador do Sangalhos, era Alfredo Ravalo, e treinador também da equipa de júniores. E conciliar as 2 equipas, mesmo naquela altura, que não era fácil, e portanto, mesmo sabendo que eu ia embora, eu comecei a trabalhar com ele. Pronto, e dava ali assim, foi a minha primeira experiência, sabia muito pouco, não era? Aquelas recordações de jogador. Portanto, ele era o líder da equipa, as questões das opções eram com ele, e portanto foi a minha primeira experiência até janeiro, até dezembro. Portanto, depois em janeiro definitivamente interrompi. Mas é assim a minha história, portanto, com uma curiosidade, portanto, aqui, portanto, quando eu comecei, e a grande paixão, os meus ídolos eram aqui os Sangalhos. Portanto, na altura, os nossos ídolos, penso que poderei falar pelo menos por uma grande parte dos jovens da minha altura, os nossos ídolos eram os jogadores Sangalhos. Primeiro na formação, o Zé Manel Neves, portanto um jogador, penso, filho do Sr. Oficiano, na altura um jogador fantástico. Talvez, sem dúvida, o melhor jogador formado em Sangalhos, e tanto que era um ídolo, para além da relação ou da ligação e de ser filho do Sr. Oficiano, que para nós era uma pessoa muito importante. O Zé Manel, tecnicamente era um jogador fantástico. Claro. E portanto esse era o grande ídolo. E, entretanto, na equipa de séniores, o Bill, claro, o Nelson, o Lobo, o Eugénio, o Hilário, portanto, os nossos... O Bill, falei aqui no Bill, que era quase que, pronto, era um português para nós, sim. Porque falava português, porque vivia como nós, portanto, vivia aqui perfeitamente integrado em Sangalhos. Pronto, isto marcou muito. Era de facto quer dizer, nós não vivíamos para Sangalhos, mas a forma de estar, o que esperávamos
semana após semana eram os jogos de Sangalhos e a equipa correspondia e de facto o ambiente era bastante cativante e mobilizava aqui as pessoas todas. Claro. E isso daí para a frente, pronto, nunca mais parou. E do Sangalhos foi para diversos clubes em Aveiro, passou pelo Beira-Mar, passou pelo Ferreira, teve no Anadia também há algum tempo. Minha pergunta é como é que conciliava essa parte profissional, pessoal, de carreira de treinador, como é que conseguia gerir isso tudo? Isto é assim, uma pessoa quando é nova consegue gerir as coisas. Pronto, eu depois vim, em 80 fui para Lisboa, vim para cá em 84. 84. Vim já dar aulas para a Anadia e pronto, vim para o clube treinar a formação. Na altura, portanto, tudo era mais, tinha mais aulas efetivas, tinha muito mais na escola, portanto tinha o basquete e ainda tinha aí outra coisita, porque estamos cheios de ambição, os tempos eram outros, portanto a minha geração, o meu tempo é de... Eu fui estudante de Educação Física, havia Lisboa e Porto, agora há umas 30 escolas, portanto na altura éramos menos e também estava a haver uma abertura muito grande e uma procura de pessoas, portanto, formadas em Educação Física para diversas áreas, desde os infantários, outras coisas, manutenção, outros tipos de atividades. E pronto, e fazia-se isso. Então havia força para tudo. Houve uma altura que ainda fui jogador também. Portanto, é a minha única experiência como jogador de séniores. Foi, portanto, estou aqui um ano, aqui no Sangalhos, treinador de Sangalhos e jogador do GIC. Foi o único clube onde eu joguei séniores. Entretanto, também não estava. Quando me casei, as coisas mudaram. Não mudaram, portanto, significativamente, porque esta era a minha vida e a minha mulher sabia que no fundo, aquilo que eu fazia. Pronto, depois quando nasceram os filhos, talvez tenham perdido eles algum bocado porque a vida continuou. Passando esta fase dos Sangalhos, portanto, mete-se o serviço militar e fico um ano, mas sempre a acompanhar o Sangalhos, portanto, acompanhei toda a época o Sangalhos, foi no ano em que teve cá o professor Mário Palma, fazia a estatística e pronto, e fazia tudo. Depois, no ano a seguir, ainda na tropa, comecei a época nos séniores, mas as coisas não correram muito bem. E de acordo com aquilo que também eram as ambições do clube, que tinha descido e o objetivo era subir. E como, no meu entendimento, como o caminho não era aquilo que nos tínhamos proposto, decidi sair. E depois vim para o minibasket, ainda nessa época, não saí do clube, mas vim para o minibasket. E pronto, depois veio Beira-Mar, e aqui perto. Era mais difícil de conciliar por causa dos horários da escola e porque de facto na altura, contrariamente ao que muita gente pensa, treinava-se, portanto treinava-se todos os dias e treinava-se já duas vezes por semana de manhã, portanto conciliávamos a vida dos jogadores, as nossas, normalmente nos intervalos do almoço treinávamos, prescindíamos um bocado do tempo de almoço e treinávamos. E assim no Beira-Mar, depois no Beira-Mar para o Jogueira e depois novamente para o Beira-Mar. Portanto, isto foi-se conciliando com tudo, já havia filhos, já havia, pronto, mas havia tudo, havia mais disponibilidade e as coisas fluíam da mesma maneira, não é? Portanto, mesmo as estradas não eram tão boas, mas fazíamos... da Anadia a Aveiro era uma coisa rápida. Não era tão estressante. Pois não havia tanto trânsito, não havia tantos carros, portanto as coisas eram mais simples, não havia tantas facilidades, mas provavelmente a maior parte das coisas fluíam melhor, portanto até era menos cansativo, menos estressante do que algumas coisas de hoje. E pronto, esta é assim a primeira fase a primeira fase. Depois vim aqui para o Anadia. Portanto, no Beira-Mar tive mais um ano nos séniores e depois séniores e um ano séniores na Liga, depois um ano séniores e júniores.
adjunto dos séniores e treinador de júniores. Depois vim para o Anadia, pronto, tenho a minha carreira algumas coisas, portanto, quando saí do Beira-Mar, o Beira-Mar tinha acabado, vim para o Anadia, fui treinador da equipa séniores femininos 3 anos, a equipa acabou, e depois mais tarde voltou a acontecer outra vez, no Oliveirense, mas estive aqui assim, portanto, 3 anos no Anadia, nas séniores femininos, foi uma experiência muito interessante, porque também o Anadia era um clube de basquete, com um grande peso e grande reconhecimento no basquete português feminino, sobretudo, no basquete feminino. Portanto, com conquistas e formação de muitas jogadoras que atingiram o mais elevado nível nacional. Portanto, todas as seleções. Depois tive mais 2 anos no Jogueira também como treinador das séniores femininas. E pronto, e aí depois fiz aqui uma pausa e como treinador fui diretor técnico de Aveiro e portanto era um treinador de outra maneira. Depois regressei outra vez, portanto, essa fase do Oliveirense com 2 anos de liga e coordenação e 2 anos como treinador. E depois, pronto, já não era a mesma coisa, portanto, já gostava muito mais, estas questões era muito estressante, e ir para Oliveira das Meias, portanto, fazer a Nacional 1 todos os dias, era uma viagem demorada, e depois, pronto, já não é a mesma coisa, nós já temos a vida completamente organizada, já não é preciso andar à procura de algumas coisas. E também, no meu entendimento, porque tudo o que eu disser aqui não é só a minha opinião e a minha visão das coisas, o Sangalhos estava a sair ou estava numa situação que precisava de alguém, ou precisava de mudar o rumo. Portanto, estamos a falar aqui de 2007 ou 2008. E pronto, convidaram-me, não houve... Foi para a minha geração. Exatamente, pronto. Isso era uma curiosidade que eu tinha, era porque o que é que tinha levado o professor a vir para a nossa geração em concreto, para o Sangalhos, pronto, já explicou um bocadinho, mas para a nossa geração em concreto. Portanto, isto era e é o meu clube. Portanto, sou sócio há muitos anos, há mais de 40 anos sou sócio, portanto, sempre paguei as cotas, digo eu. Sim, não tenho uma memória exata de 40 anos, mas tenho quase a certeza que sim. E pronto, vivi sempre, nunca saí bem dos Sangalhos. Portanto, nunca saí bem, para mim sempre saí eu comigo chateado. E portanto, estive muitos anos fora e tive uma vez um convite, mas como tinha um compromisso com a Anadia, era um bom convite na altura, mas não, só tenho uma palavra e portanto não vim. E depois ao fim destes anos voltaram, já eu, portanto, estava no Oliveirense numa boa situação, era o coordenador do clube, mas o desgaste e portanto também algumas alterações que foram surgindo ao longo dos tempos na situação profissional, eu decidi, vamos embora, o Sangalhos convidou-me num projeto interessante e depois pronto, nem olhei para trás e de facto pronto, encontrei um clube que precisava mesmo de ser mexido. Nunca foi assim muito, eu decidi a partir de certa altura, pronto, eu durante a minha vida tive um outro convite para treinar equipas séniores. Mas na altura, portanto, a escola estava primeiro que tudo. E depois também começou a pesar algumas questões da família. E porque não é, tendo filhos, sair de casa às 8 da manhã para ir para a escola e chegar a casa às 11 da noite para jantar, e depois ou o sábado ou o domingo, pelo menos portanto, pronto, começa a haver uma altura em que é importante parar e perceber as coisas. Eu nunca aceitei, porque a escola eu sou professor, é a minha profissão. E depois, portanto, nunca equacionei. E a partir dessa altura, já estava praticamente realizado como tudo, já tinha feito tudo. E decidi, olha, agora é a altura, não vou andar mais para trás e para a frente, e é o clube da minha terra, e vamos embora.
Não, decidi claramente só treinar a formação. E foi com aquela questão de começar por baixo. Lembras-te? Portanto, chegámos cá, fizemos uma época para aquilo que era a dimensão do clube e as condições. Fizemos uma época fantástica, chegámos ao... No fundo, se isto fosse matemática, podemos dizer que ficámos nas 10 melhores equipas do país. Sim. Portanto, fizemos até à penúltima fase do campeonato, ficámos em quinto na Zona Norte. Ganhámos ao Futebol Clube do Porto em casa. A única equipa, o Porto foi a primeira derrota do Porto, que depois acabou por perder o campeonato nacional, mas pronto, isso tem outras cambiantes, não é? Depois a parte da competição na formação, mas fomos a única equipa que ganhou ao Porto e não ganhámos lá porque fizemos um erro nos últimos 2 ou 3 segundos e acabámos por perder por um ponto. Mas foi de facto no ano a seguir também uma excelente prestação, com os de 94, 95. Pronto, e depois, olha, a vida tem algumas coisas e tive que parar por questões de saúde, acabei por parar porque a minha vontade na altura, não sabia, era uma incógnita, e também não podia comprometer nada, não é? Não sabia qual era a evolução da situação em que eu estava. Mas pronto, também o Sangalhos achou que o que tinha a fazer era desejar-me boa sorte e que corresse tudo bem, e eu segui a minha vida. Aqui quero só fazer um parênteses, que há uma coisa que é fundamental. O professor, eu lembro perfeitamente nas 2 equipas em que eu estive integrado, dizer que era importante sermos coesos, sermos unidos e sermos amigos, e sobretudo na parte de sermos respeituosos, não necessariamente de andarmos aí em festas e coisas do género, mas temos um respeito e um carinho uns pelos outros que até aos dias de hoje ainda perdura. Temos aqui um grupo de amigos coesos e também vem um bocadinho da parte do basquetebol. Pois, eu acho que isso é uma das coisas fundamentais do desporto. Nós não... Do desporto, da escola, tudo, mas do desporto eu digo muitas vezes que para mim, primeiro, o contributo que o desporto dá e que eu posso dar como treinador é para formar boas pessoas. Depois, se conseguirmos formar bons atletas, e isso, muito melhor. Isso estava sempre, não sei se, mas... Sempre disse que o objetivo não era andarmos aqui, era formar jogadores, alguns jogadores para a equipa de séniores do clube. Isso sempre foi o princípio que... Pronto, as minhas influências são anos 80, como treinador. E isso era uma coisa que perdurava, portanto, havia alguns treinadores de referência e portanto, cultivar esta questão do coletivo, da partilha, do compromisso, e isto era fundamental, era entre os treinadores e, portanto, nas equipas e aqueles chavões da formação que se usavam, eu procurava cumprir o máximo, porque acho que se eu não acredito numa coisa, não digo e não uso. E de facto era uma das coisas que nós sabíamos, nós como treinadores, e na altura adultos e vocês mais jovens, sabíamos que isto não seria possível, porque a vida levava uns para cada lado, não é? Porque o teu caso, fomos para Viseu, uns para Lisboa, uns para o Porto, outros para aqui, outros para ali, e depois aquele ideal que está sempre de construir uma equipa e levá-la até ao máximo, isso depois com o tempo não é possível. Mas eu acho que foi, até pelo menos até enquanto andaram por aqui, enquanto tiveram a vida escolar e a vida por aqui, que é sempre pronto, pelo menos para mim é sempre um objetivo. Consegui isso em muitas equipas. E bem. Pois, portanto, a vida leva as pessoas, mas eu acho que e fico contente às vezes de ver ver a amizade que surgiu dessas equipas e não só das minhas, não é? Claro, porque eu não sou o basquete, mas sim. pelo menos de ver isso, contribuir para isso. Contributo, mas sobretudo ver para mim é assim, quando isso acontece é porque na minha perspectiva e nesta principal, de formar pessoas bem formadas, isso prevalece, isto prevalece em relação a outras questões. Claro. Porque, enfim, já tenho algo, já vi muitos jogadores muito talentosos e enquanto crianças isso, que não tiveram nenhum sucesso, nem são boas pessoas.
Mas vi muito mais boas pessoas que passaram pelo basquete e que ainda hoje têm essa ligação e gostam do basquete e gostam sobretudo das pessoas com quem lidavam na altura. Exato. O professor também tem estado envolvido nas seleções e neste momento é o mais internacional de sempre no masculino. Como é que tem sido também um bocadinho esse percurso e olhar para a seleção principal e ver que quase todos os atletas passaram pela mão do professor e mais uma vez esse contributo tem tido para o basquetebol? Pois eu há bocadinho disse, basicamente tudo aquilo que eu pensei para a minha carreira foi-se realizado. Portanto, fui um treinador de jovens, fui um treinador sempre adjunto, mas um treinador de séniores do melhor nível. Ao longo destas quando digo o melhor nível de séniores, não sou eu, é o nível da competição. Treinei feminino, portanto foi uma experiência interessante, que na altura era um tabu, portanto havia os treinadores do masculino e do feminino, e portanto era, já como agora acontece, e sempre aconteceu, mas havia algumas pessoas que tentavam agarrar só à árvore onde estavam e faziam tudo para não cair, e portanto era muito fácil na altura. Quem estava no feminino era muito mais conotado com o feminino. Sim. Aliás, eu tive uma vez um convite que a conversa durou talvez 2 minutos, porque falaram comigo e começaram a conversa assim: olha, queremos falar consigo porque sabemos que é um treinador do feminino. E acabou a conversa, porque eu era treinador. Aliás, eu exerço as funções de treinador adjunto, mas eu sou treinador, não há curso de treinador adjunto. Claro. Portanto, esta é uma questão de muitas vezes do respeito, do trabalho de equipa. Portanto, quem tem um espírito de equipa nem sequer usa muito isso. Às vezes é importante e eu sempre soube o meu lugar. Sim. Portanto, sou adjunto, a função do adjunto é ajudar o treinador principal, é cumprir algumas tarefas e portanto foi assim. Portanto, eu tive como, depois que um dia convidaram-me para ser diretor técnico e eu achei que era uma coisa prestigiante e estive 2 anos na Associação de Aveiro e gostei, mas pronto, sou um bocado assim, até a uma certa altura eu tinha projetado, por exemplo, o limite da minha carreira de treinador, tinha muito a ver com a minha carreira profissional, chegar a uma altura e passar, pronto, ok, vou-me formar e acabou. Também o basquete, portanto, do compromisso. E portanto, quando fui para a associação já estava assim um bocadinho, vamos lá ver, pronto, agora vou estar 2 anos. Quando entrei disse, no dia tantos vou sair, e assim foi. Portanto, cumpri os 2 anos que tinha na minha cabeça, portanto foi outra realização e na minha opinião penso que correu muito bem, portanto foi um ponto de, sei lá, não de partida, mas um salto que a Associação de Aveiro corresponde a essa altura, que não foi o meu trabalho, mas foi dar continuidade ao trabalho que vinha a ser desenvolvido. E teve naquela altura o máximo. A Associação de Aveiro estava em todos os pontos altos nacionais, os clubes de Aveiro. As seleções tinham uma dimensão enorme, portanto éramos sem dúvida dos melhores do país. Penso que não tínhamos um maior número de atletas, mas porque não fazíamos batota. Sim. Podíamos ter, porque havia projetos na área do mini-basquete. Havia um projeto do Oliveirense na altura que podia envolver quase 2.000 inscrições e isso foi uma ponta assente, não há batota. Pois. Só os nossos atletas são os que praticam regularmente. Pronto, e depois quando chegou essa hipótese, portanto, também tinha sido já treinador das seleções distritais, às vezes também tenho falado de mim um bocadinho, portanto o primeiro título de Aveiro de seleções eu era o treinador, portanto em 86 ou 87, em 87 foi o primeiro título de Aveiro, de tudo, absoluto, portanto da Associação de Basquetebol de Aveiro. Depois, quando fui diretor técnico, foi o primeiro ano em que ganhámos, salvo erro, o primeiro título feminino e os 2 campeonatos iniciados.
Sub-16 não, mas Sub-14 ganhámos os 2 campeonatos. E depois fui selecionador e portanto, de cadetes femininos. Nunca tinha sido campeão, fomos campeões 3 anos seguidos, foi o primeiro trio da associação. E pronto, até tenho um número curioso, com a seleção da Aveiro, nos campeonatos nacionais, dependendo do nome que teve, festas, do basquete, torneios, não sei quantos, nunca perdemos nenhum jogo. Portanto, acabamos isto, e aí já não volto, com a certeza, sem nunca ter perdido nenhum jogo. E essas atletas femininas que hoje são das melhores também. Sim, sim. E a minha passagem pelo feminino nisso é realmente muito mais gratificante que no masculino. Pronto, o Anadia, quando acabei ali, apanhei ali um ciclo, mas era uma equipa muito jovem. Era uma equipa muito jovem, mas da equipa de séniores foram diversas jogadoras internacionais e sobretudo a Ana Catarina. Sim. Jogou até a poder e fez todas as seleções. Não foi comigo já não fez séniores, mas depois a Liliana, a Gilda, a Ana Teixeira, que foi a que fez, na altura era jogadora do Anadia, era a atleta mais jovem a jogar na Seleção Nacional de Séniores, e jogou vários anos, a Gilda também, e houve muito mais atletas, portanto, que não atingiram este nível da Seleção de Séniores já, mas muitos. E depois, quando fui treinador das seleções, também. Portanto, há diversas jogadoras que andam por aí, portanto, estão ainda algumas na Seleção Nacional. A Joana Soeiro, por exemplo? Sim, a Joana Soeiro, a Inês Viana, que está lesionada, mas isso de facto, agora vamos dizer assim, isso era fruto de duas coisas. Portanto, os clubes, houve aqui uma fase em que alguns clubes aqui da Aveiro trabalham muito bem o feminino. É uma fase em que talvez, se não o melhor, o melhor pela duração, projeto que foi do Centro de Formação de Jogadores ali no Calvão, estavam algumas jogadoras de Aveiro e isso era importante. Mas estavam com os outros, havia distritos que tinham mais jogadoras do que Aveiro. Mas, portanto, desse grupo, dessas seleções que eu treinei, muitas, portanto, na seleção acho que aqui de Aveiro, portanto, só a Artemis está na seleção de Angola, a Joana Soeiro está na Seleção Nacional, a Inês Viana eventualmente estaria, não é? Teve uma lesão grave, mas há muitos outros jogadores que continuam por aí a jogar e que, lá está, portanto, isto é uma opção às vezes difícil ali por volta dos 18 anos, ou 18 a 20 anos, jogar para ganhar algum dinheiro e prescindir de algumas coisas, ou ter a sua vida profissional. E, portanto, ultimamente há várias jogadoras, muitas jogadoras femininas, profissionais, não é? Que portugueses estão no estrangeiro, mais do que rapazes, pelo menos em relevo nas competições mais relevantes, mas outros que têm outras opções, não é? Claro. Nós temos no nosso basquete alguns exemplos claros de atletas que conseguiram jogar ao mais alto nível e conseguiram formar-se nos clubes mais trabalhosos que existem em Portugal, medicinas e outras áreas portanto, da saúde, que assim que eu conheci. Mais conhecida seria o Paulo Pinto, na altura. Na altura o Paulo Pinto, portanto uma coisa, o Paulo Pinto, sim. E agora temos o Diogo Correia, não tenho certeza, mas não chegou à seleção de séniores, mas fez todas as seleções de sub-20. Foi jogador profissional no Porto a estudar em Lisboa e é médico. E, portanto, na minha opinião, tenho dito isto em alguns sítios algumas vezes, este sim é uma referência para a formação ele e outros como ele, não é? Sim. Porque foi profissional e foi médico. A atual esposa dele, mesma coisa, também é médica e também jogou até, nem sei se ainda joga, eu sei que ele ainda joga, mas pronto, há algumas dificuldades para as mulheres nestas coisas, não é? As questões familiares, de maternidade, etc, etc. Mas pronto, mas isto foi para mim, é uma coisa mais ou menos bem realizada, bem conseguida, este percurso. As seleções é o expoente máximo, portanto, eu cheguei lá, como fui convidado, já passei, portanto, sempre como adjunto, já tive
portanto, um convite para ser selecionador, mas pronto, dou de escalão e não me... E também, inclusivamente, também, mas isso não interessa assim muito, mas à medida que o tempo vai passando, o campeonato sub-20 e é o escalão mais interessante, sim, não é? Porque são jogadores, aquela transição também difícil de sénior, de formação, séniores, portanto, alguns com muito tempo de jogo a um nível mais baixo, mas são da seleção e com pouco tempo de jogo a um bom nível nos séniores, mas são jogadores e, portanto, onde se consegue fazer tudo é um basquete e de facto os trabalhos da seleção são de grande exigência neste escalão de sub-20 e com uma grande intensidade e com uma grande densidade, portanto é estimulante e é uma coisa reconfortante. E depois, pronto, ver assim que não há, se algum treinador acha que não falha e que é diferente dos outros, eu gostava de inventar alguma coisa, se alguém achar isso, está a mentir. Mas, portanto, isto, quando se parte-se sempre de boa fé, de escolher os melhores. Naturalmente, as pessoas não têm todos os mesmos ritmos, mas, como disseste há bocado, da seleção de séniores, praticamente, tirando os naturalizados, todos passaram não é por mim, eu faço parte das equipas, mas tenho uma boa relação, normalmente. Sim. Essa é a questão. Portanto, isso é um bom sinal. Exato. Já passei por 2 presidentes, mas 4 ou 5 mandatos da Federação, 3 diretores técnicos e outras estruturas. E pronto, e se continuo, dá-me algum prazer terem confiança em mim. Também passou, obviamente, se calhar a pessoa mais conhecida atualmente no basquetebol português, o Nemias também integrou essa seleção de sub-20 que foi campeão. O Nemias é assim curioso, pronto, um facto até que foi um facto triste para o nosso basquete, portanto, conjugando algumas coisas, a primeira internacionalização do Nemias acaba por ser na seleção de sub-18 do último ano, um torneio em que por circunstâncias que não deixam boas recordações, acabei por ir a esse torneio. Quero que ir a esse torneio com a equipa, não sendo treinador, e eu e o Agostinho, nem um nem outro, éramos treinador dessa seleção. E, portanto, fomos a um torneio para a França e foi a estreia do Nemias. E na sequência desse torneio, a mim, pronto, deu-me ali um toque, o Nemias, a forma como ele estava em campo. Portanto, a estatura dele, claro que é um aspecto importantíssimo. Claro. Mas também é preciso saber utilizar. E fundamentalmente, na minha opinião, há muitas coisas, há muita gente que diz que defender é X de transpiração, X de não sei quantos, há pessoas que dizem que o ataque... Para mim, eu acho que as questões mentais são predominantes no sucesso de um jogador de basquetebol. A bola, o cesto é pequeno para a bola, não é? Não quero perder o raciocínio, mas eu tenho aqui gravado na minha mente, com 14 anos, a ouvir o professor no balneário a dizer: o basquete é um jogo mental. Pois. Concentrem-se e limpem-se essas cabeças. Eu agora já não me lembro, mas pronto, havia algumas coisas que eu usava. Mas isso é assim, e o Nemias, portanto, deu-me um toque ali assim. E penso que ainda tenho um relatório, às vezes isto dos computadores, uma pessoa muda, acontece qualquer coisa, mas terei um relatório que na altura fiz para o treinador, o selecionador nacional de sub-18, em que realçava a forma como eu vi o Nemias, portanto, o jogador de equipas, não jogava num grande clube, portanto não era, jogava no Barreirense, mas não era um jogador assim querido. Havia jogadores dos outros clubes que estavam na moda e dos clubes grandes, todos muito... O Nemias era diferente, e era de facto diferente mentalmente, e o comportamento dele chamou-me a atenção. Depois, no ano a seguir, trabalhei 2 anos com eles na seleção, e foi sempre em crescendo. E pronto, e foi crescendo, e foi... eu penso que o Nemias ainda vai surpreender
de alguma forma. Eu prefiro dizer assim, às vezes digo, o Nemias é jovem, e eu tenho uma ideia para mim, internamente, que ele pode atingir um nível muito maior, mas isto não é fácil. Claro. E aí está uma coisa como ele sabe isso há muito tempo. Portanto, o Nemias houve grande pressão para ele não ir para os Estados Unidos, porque havia algumas coisas que não é para os Estados Unidos, vão para os Estados Unidos e bem pior. E às vezes não é mentira, porque não é fácil a estrutura do basquete americano. Mas o Nemias tinha aquilo na cabeça, que estava na altura quando fez o primeiro europeu de sub-20, vinha no fim de julho, foi fazer exame de história na época especial, para ir, só faltava isso para concluir o ensino secundário e para realizar, portanto, a ida para os Estados Unidos, que era o desejo dele, contrariamente a algumas pressões que para ficar cá e não sei quantos, mas foi. E de facto ele procurou sempre aquilo, e eu acho que ele continua a procurar o que está na cabeça dele, e que é muito. Eu tenho a noção que é muito. E foi assim, pronto. Depois a grande característica, para mim, foi sempre as questões da estatura. Tem habilidade para as funções que exerce, mas as questões mentais, portanto, quer no jogo, quer, portanto, nas questões do grupo, saber ser um jogador de equipa, de um desporto coletivo. E, portanto, eu acho que é isso que o tem feito fazer chegar aonde está neste momento. E vê-se mesmo quando ele está no banco ou quando dá entrevistas, sempre, parece que ele tem uma maturidade muito acima de... Pois, porque o Nemias, portanto, há aqui um episódio, pronto, em que eu também estive, que tudo isto para mim é um orgulho e foi o realizar de algumas coisas. E, portanto, o único título que o basquete português tem é uma vitória na divisão B do Campeonato Sub-20. E corresponde ao segundo ano do Nemias. E, portanto, nesse ano havia a equipa, sendo uma equipa que muitos achavam que deviam lá estar outros, que teve algumas, como todas têm, há sempre questões na constituição do grupo e nas escolhas, claro. Mas tinha o Nemias de um momento para o outro, com uma grande estrela, porque estava a fazer, como freshman, estava a fazer fez uma boa época, logo desde o primeiro ano, portanto, na universidade, que é uma universidade, não é de topo, mas de um bom nível, de um nível superior. E pronto, e havia outros, na altura o Rafael Lisboa, que estava já com minutos nos Séniores do Benfica, e depois havia outros jogadores, Amarante, mas que era mais novo, havia alguns jogadores, Henrique Barros, pronto, que se vieram a afirmar. E o Nemias poderia ser a estrela, portanto veio mais tarde por questões académicas, e podia vir com cheio de vaidade e não sei quantos, e não, desde o primeiro dia ele foi um exemplo. Essa equipa teve muitos exemplos, eu acho que uns exemplos eram exemplos para os outros exemplos, e por isso se conseguiu não é uma perfeição, mas um nível tão bom como essa equipa teve. E o Nemias tem isso, portanto a equipa não há muitos postos, não é? E Portugal nunca teve assim muitos postos que tivessem a nível europeu que se conseguissem salientar, porque normalmente muitas vezes é por aí que caímos, portanto o jogo interior e a diferença que existe e pronto, e ele tinha eu tinha quase que toda a gente tinha essa expectativa, é o Nemias. Portanto, mas entretanto o Nemias lesionou-se, não é? Eu tenho a lesão num jogo da meia-final e muitas vezes, como em tudo, toda a gente põe as mãos na cabeça e fica mais preocupado se ele está, se não está, se vai voltar a jogar, se não vai voltar a jogar. E ele deu um exemplo a todos, portanto, de facto ele terá sentido que a coisa era grave, não é? E esteve sempre ao lado da equipa. A energia que ele transmitia. Exatamente, fundamentalmente isso, e isso define um jogador. Aliás, não é para mim e para quem conhece, para muita gente, não é só para mim, isto que esta semana, que a ideia que foi transmitida pelo treinador dos Boston Celtics, sim, que ele é um jogador de equipa. Sim. Portanto, isso agora a este nível não há comparação, do ponto de vista da responsabilidade, mas é isso que o tem feito
E a inteligência como ele tem gerido a carreira dele. Porque ele, portanto, nesse primeiro ano tem logo o combine. E ele tem que tomar uma decisão. E a decisão mais fácil para a maior parte dos jogadores, pateticamente, teriam ido até ao fim. Pensavam, porque há muita gente que pensa que é melhor que o que é. E ele chegou ao momento certo e soube perceber o que era melhor para ele. E retirou-se. E é assim, acaba com dois problemas. Toma uma decisão e a cabeça mudou o chip. Sim. Contrariamente, provavelmente, a alguém que o envolvia, empresários e outros interesses que andavam ali à volta. Mas ele fez bem. E tem lutado por uma posição. Não sei, mas pelo que vou lendo, isso, para ele jogar na NBA é bom, mas jogar na equipa da G-League também é bom. Sim. E tem feito e pronto, eu acho que nunca se pode, acho que não se pode transportar no tempo algumas coisas. Portanto, o Carlos Lisboa foi um jogador fantástico. Hoje não faço ideia se teria de certeza, porque ele tinha uma intuição e uma habilidade inata para o jogo. Sim. Naturalmente agora há outras exigências, mas ele também tinha evoluído nessas áreas onde não era tão bom. Mas, e as regras também eram diferentes, não é? Porque na altura os estrangeiros, a classificação dos jogadores era diferente. E em Espanha, estar o Carlos de Lisboa ou estar um americano, ocupava a mesma vaga, não havia vaga para dois. Agora as coisas mudaram, mas eu penso, pronto, será neste momento já o Lisboa será, o Nemias será o basquetebolista português. Não é só questão da NBA, porque, quer dizer, não é só estar na NBA, é a forma como ele está. Sim, a postura. Porque muitas vezes chegar a um sítio, passar e ir embora, mais vale não ir. E aproveitando isso e tendo em conta todo o passado que o professor já acompanhou, o que é que projeta para o basquete português? O basquete português não pode ser... Primeiro aqui uma coisa. Eu acho que os agentes do basquete português têm que deixar de olhar para o seu umbigo e pensarem, de facto, no futuro do basquete português. Portanto, os treinadores não podem andar a ter... Tem que ter um rumo. E as ideias não podem ter a ver com a sua carreira, ou com a sua equipa, ou com o dinheiro que tem, ou com as decisões que são tomadas no clube. Isto, de facto, requer uma atitude e uma estratégia coletiva. Mas nós somos, as pessoas não têm a noção, e um bocado é assim, eu tenho a experiência disto, eu acho que já foram 15 campeonatos, ou 14 ou 15 campeonatos da Europa e um challenge, e um campeonato da divisão A, as pessoas não têm noção nenhuma do que é o nosso basquete. Nós conseguimos competir, e já conseguimos ganhar, e conseguimos ser competitivos. Por exemplo, este ano, é preciso dizer, tivemos o azar de apanhar no jogo decisivo, que é o jogo dos oitavos de final. Ganhámos, a equipa foi campeã. Portanto, e aí morre tudo, e já não é a primeira vez que nos acontece isto. Portanto, pelos emparelhamentos e isso, apanharmos, equipas são as melhores. Portanto, as classificações muitas vezes estão condicionadas por isso. Ficar em segundo ou ficar nos 4 primeiros ou nos 8 primeiros, muitas vezes tem a ver com apanha-se o primeiro ou o segundo e pronto. E foi a diferença da seleção de 2019. Conseguiu criar essa condição e ter uma equipa que tinha, de facto, éramos temidos por todos, talvez menos pela Rússia, que quando jogámos nas meias finais eles vinham com uma sobranceria grande. Mas quem acompanhou tinha visto que era uma equipa, de facto, preparada para ganhar. Preparada para ganhar porque era uma equipa. Era coesa, era solidária e dava tudo no campo. Por isso, o basquete português depende de muitas coisas. Depende das regras internacionais. Sim. Depende, nós, de alguma forma, também não sei se isso será o melhor, mas... a nossa legislação e as regras do basquete condicionam algumas coisas. Nós vemos aí algumas modalidades, tem jogadores cubanos, o handball tem jogadores de várias nacionalidades, a seleção tem 6 ou 7 estrangeiros, o basquete só permite um. E depois tem uma coisa, também mesmo luso-descendentes, portanto, que não tenham
a cidadania e toda a documentação até aos 16 anos são estrangeiros. E, portanto, nos últimos anos tem aparecido cada vez mais descendentes de lusodescendentes aptos e até alguns mais-valias para o nosso basquete, mas tem essa condicionante. Cá em Portugal jogam como estrangeiros ou como nessas vagas e, por exemplo, lá fora jogam como portugueses com vagas de europeus e, portanto, depende das regras. E, portanto, isso condiciona muito, eu acho, que o futuro. Eu acho que era preciso pensar algumas coisas. E tu és de uma geração, portanto, que passaste para as seleções de Aveiro, mas havia espírito, talvez, havia este espírito de construir equipas, de trabalhar. Se calhar és da altura dos equipamentos velhos, os equipamentos passavam de um ano para o outro, portanto havia o calçãozinho, mas eram os equipamentos da associação, era o que havia. Inclusivamente, depois passaste pelos sangalhos e pelos clubes onde estavas, eram os equipamentos do clube. Tu vais agora aqui assim, provavelmente aqui aos sangalhos e não há um equipamento. Se for preciso 12 camisolas, no momento não há, porque isto mudou. Claro. E, na minha opinião, não sigo assim muitas coisas, mas algumas coisas que para mim são uma referência. O Barcelona há muito poucos anos não tinha patrocinador. E não havia nome, e não havia o nome dos jogadores nas camisolas atrás, porque lá está, é o clube, eles representam o clube, não se representam a si. Para mim é absolutamente igual. Se eu não conheço os jogadores da minha equipa, da equipa por qual eu sou adepto, não é pelo nome que os vou conhecer, claro. Não me interessa o nome deles para nada. No desporto é isso que... E, portanto, o basquete precisa disso, pensar menos nos seus e ter uma estratégia coletiva, ter objetivos e persegui-los, porque não há nenhum caminho que seja sempre a descer. Claro. Portanto, é como a vida. Exatamente, é preciso estar preparado. Primeiro determinar metas e depois pôr todas as pessoas a pensar assim. No basquete português, os clubes têm que servir a instância acima para depois chegarmos à seleção nacional. Nós temos pessoas que analisam os jogadores porque vem uma estatística. E a seguir tem o atrevimento de dizer que fez este jogo, atenção, tem que ir à seleção nacional. Portanto, essa é a nossa experiência. Todos os anos, na seleção no início dos trabalhos de seleções nacionais, há não sei quantos treinadores que tem lá o rapaz que é a solução de decisão para a seleção. Pronto, e depois, olha, também já tenho uma experiência de um jogador que numa fase de preparação e num jogo de treino pediu para não jogar porque não conseguia. E provavelmente vai-se aprendendo com isso. Tem que se dar ouvidos a quem trabalha com os jogadores diariamente. Mas é importante acompanhar, e o basquete, já há bocadinho falámos, não é números só, porque há jogadores que fazem 10-8, 10-9, 20-15 de lançamentos de 3 pontos a lançar sozinhos. E no jogo fazem 2-10, 4-20, porque é diferente. Claro. E este princípio também serve para o basquete. E nós não dependemos de nós. Não sei quantos, hoje vi uma coisa qualquer que a Associação da ABET tinha atingido os 3 mil filiados. Quantos são de mini-basquete? Quantos daqui a 2 ou 3 anos já não estão lá? Andam lá por vontade dos pais e não é por vontade deles. E aparecem outras coisas e depois desistem. Agora, que o basquete português, eu penso que globalmente está melhor, portanto todas as seleções a partir de certa altura são mais competitivas, quer no masculino, quer no feminino, portanto não... E uma coisa é certa, nós andamos mesmo não ganhando e nos anos mais, nós conseguimos, somos respeitados na Europa, naturalmente não temos, estamos longe, muito longe das seleções do topo da Europa, portanto, e regularmente. Sim. Há 2 anos ganhámos em Israel e batemos com a França, que era uma super equipa, perdemos por 2 ou 3 e pronto, mas portanto, isso dá prestígio, não é?
Claro. Mas estamos longe. Estamos longe por várias questões. E há bocadito dizer assim, por exemplo, ano passado na preparação fizemos 2 jogos com a Espanha. Com a Espanha, sub-19. Portanto, foi o Campeonato do Mundo de sub-19 ia começar e tivemos aí um privilégio. Portanto, jogámos com a seleção de Espanha e fizemos um torneio em França com a seleção de França, da Argentina e do Egito. Portanto, equipas que passado uma semana e meia ou 2 semanas iam jogar o Campeonato do Mundo. Portanto, estavam no seu máximo. Epá, quer sobretudo ganhámos à França. Lá está a questão do basquete português e do que é, no fundo, uma coisa consistente e do que é um jogo de basquete. Nós ganhámos à França. Sim. Ponto final. Portanto, uma equipa fantástica, a equipa francesa. Pronto, nós estamos no vosso. E a França não tinha lá os 3 jogadores que estavam na NBA. Sim. Agora o número 1, pois, o número 1, a escolha número 1 e mais 2 que estavam na mesma situação dos drafts. Mas, portanto, mas assim, estes países cada vez usam mais, portanto, jogadores naturalizados ou, sobretudo, de uma forma mais rigorosa. Espanhóis não de nascimento. E nós aqui assim praticamente também temos, não é? Naturalmente. Alguns temos cada vez mais jovens que os pais vieram para Portugal e que já são portugueses. Mas pronto, a quantidade e depois os projetos de trabalho. Nós vamos à Espanha com frequência ver o trabalho dos clubes. Não tenho grande ideia de virem cá espanhóis para Portugal ver o trabalho. Portanto, isto explica um bocadinho, mesmo que pensemos que somos os melhores do mundo, mas não somos. Temos de trabalhar muito. Mas temos que ambicionar e eu acompanho e tenho uma relação próxima e sei, do ponto de vista conceptual, o que é que se pensa na seleção de séniores. E a ambição é sempre esta. Portanto, a ambição é sempre o melhor. Como a ambição era poder ir aos Jogos Olímpicos. Claro. Se formos realistas, sim, dizemos, mas pronto, mas é verdade. Nós temos algumas condicionantes. Mas temos trabalho e há bons trabalhos. Há bons trabalhos, não são todos bons. Contrariamente ao que as pessoas... Há bocado falava dos equipamentos. Os clubes, isso é claro, todos vestem melhor, mas a qualidade do jogo não é melhor. Portanto, essa é a grande emoção. Todos vestem e têm o nome na camisola e têm equipamentos novos. E isso é um bocado o clube. Mostrar. Terei o meu. Não é por isso. Não é nesse sentido, porque quando eu digo isto é uma forma de dizer toda a gente gosta. Eu, antes não havia, porque os equipamentos eram do clube. Claro. Mas nós também gostávamos. Quando tínhamos algum jeito e coisa, gostávamos. Portanto, agora os miúdos gostam. Isso é fundamental. Sei lá, há várias coisas que são fundamentais para vincular. Não terminar isso como uma importância, mas pode ser uma ajuda. Então não é? Há coisas muito simples que depois, há bocadinho dizia que muitos das crianças começam e depois abandonam, porque quem os leva ao basquete são os pais. Não é? E não são os miúdos ainda que querem, claro. São os pais que fazem aquela... E depois há pequenas coisas que são fundamentais para os vincular e para porque os miúdos têm os seus momentos de sucesso e frustrações, claro. E como são mais débeis nas frustrações, é fácil dizer não vou mais. Sim. É fácil dizer, olha, hoje não vou, que está frio. Portanto, a formação desportiva também não é fácil, não é? Há outras atividades que são muito melhores, são muito mais, a sala está quentinha, não se cansam, E eu acho, que o futuro, que o basquete português tem tendência a melhorar um bocadinho, mas nós temos que pensar que os outros também trabalham. Claro. E essa é sempre a questão. E há estas coisas que não dependem de nós. Nós jogamos sempre contra alguém e não sabemos o que é que está do outro lado. Nós estamos melhor, isso não há dúvida nenhuma. É missão e trabalho, isso é o resumo. É missão, trabalho e depois conjugar aí a outras coisas. Há anos em que aparecem... Nós, no ano passado, jogámos um campeonato da Europa com um poste sem experiência. Portanto, com 2 metros ou menos de 2 metros. Há vários países em que a estatura
Nós temos bases de 1,80 m, eles têm de 1,90 m. E anda tudo 10 centímetros acima. Sim. Portanto, isso é preciso estar muito bem preparado, coletivamente, e depois ter, não é a equipa que marca cestos, é um jogador. Portanto, ter essas duas coisas, e pronto, e depois já como disse há bocado, às vezes é preciso ter um bocadinho de sorte, no grupo em que se está, até em tudo, até na hora que se joga, porque... Tem tudo influência, claro. Pois, e toda a gente faz para ganhar. Exato. Nós, os séniores, o percurso dos séniores, em alguns anos, nomeadamente quando foram a primeira vez ao Campeonato da Europa. Os jogos, pelo que me contaram, portanto, aqueles últimos jogos de apuramento em que, sobretudo no leste, em que não estavam definidas os apuramentos, Portugal passou por situações absolutamente inimagináveis do ambiente, da pressão, portanto, são coisas que nós não temos que estar preparados para elas, mas que não controlamos e acontecem a qualquer momento, não é? Portanto, mas globalmente eu acho que para a quantidade de atletas e as condições que existem neste momento, o basquete podia ser um bocadinho melhor. O resumo é o que tínhamos falado há bocado. Ambição, trabalho e vontade. Isto também tem a ver com a carreira desportiva, pronto, há bocadinho tem assim, para um jovem, para uma criança, acaba por ser duro, não é? É estimulante, as pessoas gostam, mas há ali uma certa idade em que começa a ser duro, porque tem que se vir para o treino algum tempo antes, o treino, agora os treinos, quando são quando há bom treino, as pessoas acabam cansadas, a maior parte dos treinos, depois há o banho, há o tudo, e isto, portanto, é diferente de um jovem que sai da escola e que, brinca um bocadinho e depois tem tempo para tudo, para estudar, para estar descansado e estar confortável. Portanto, para os atletas é duro. Para atingir um determinado nível, que são agora alguns alunos, toda a gente, é preciso trabalhar ginásio, ou fazer outras coisas muito mais do que nutrição, treino. Descanso. Exatamente. Pronto. E para os treinadores também. Claro. Isto não é... Para quem é treinador, há pessoas que exercem e não têm uma prática de treinador. O profissionalismo não tem a ver com... O profissionalismo é a forma como se está na atividade. Não é? Porque há pessoas que não fazem mais nada e são fracos. E há pessoas que têm outro trabalho e que são dedicadas e são muito mais profissionais. Portanto, mas fazer estes sacrifícios da família, o trabalho e depois, quer dizer, perder este tempo todo, perder fins de semana, perder não sei o quê, e o basquete é uma modalidade em que não compensa. Pelo menos as pessoas. Sim, e não vejo assim a curto prazo, portanto, tirando uma ou duas estruturas aí de alguns clubes, não vejo a curto prazo que isso seja uma realização, porque tudo isto, treinar menos de 4 vezes por semana, quer dizer, menos 4 vezes não vale a pena, isso é outra coisa. Era o que antigamente chamavam Inatel. Agora, mesmo nas equipas de formação, jogar 1 ou 2 vezes ao fim de semana e depois jogar ao fim do mês e ganhar 100 euros, gastou 50 de gasolina, pois. Não almoçou em casa ou não jantou em casa porque já é coisa e foi ao restaurante. O dinheiro é só... e isso condiciona muita gente. Claro. Porque há muitos jovens, todos os anos há muitos cursos de treinadores em todo o país e há sempre falta de treinadores. Há pessoas que têm uma carreira muito curta porque começam a pesar os prós e os contras e o saldo é negativo. Portanto, isso é um dos fatores. Isso também, de alguma forma, interfere no nível do basquete, como interfere no teu tempo, basicamente. As transferências, não havia transferências, tinha que haver um entendimento. Sim. Penso eu que ainda era assim, depois mudou. Tinha que haver um entendimento entre os clubes agora não, há clubes que monopolizam os jogadores, portanto vão buscar os jogadores, e quando falamos de alguns clubes com projetos maiores, vão buscar todo o país, e depois, naturalmente, se só preciso de 4 e vou buscar 6, tenho que meter 2 fora, e enfraqueci ou estou a jogar contra a parede.
em alguns casos, e alguns clubes têm fornadas de atletas que são interessantes e que se pode perspectivar um futuro interessante, mas perdem os melhores e, portanto, todo o projeto vai por aí abaixo. E isto agora, isto está um bocadito aqui assim no basquete português, tem-se exacerbado mais. Portanto, a competitividade formativa é importante e tem-se perdido também nessa área. Pois. Vamos ver o que é que resulta. Jeito de conclusão, uma questão que eu costumo fazer sempre é: se o professor estivesse aqui no meu lado, se pudesse convidar alguém para fazer isto, quem é que escolhi e porquê? Qualquer pessoa. Opa, pronto, isso não é uma situação fácil, porque ao longo deste tempo tive vários, aprendi com muita gente. Se tivesse de alguma forma a ver com o produto final, portanto, competição ao mais alto nível, e isso penso que uma das pessoas que é bom ouvir, ou duas, vou ter que dizer dois, tinha que fazer dois nomes, Jorge Araújo, professor Jorge Araújo e Mário Palma. Portanto, de maneira diferente, com experiências diferentes. Há outros que tiveram grande sucesso, mas pronto, nesta área assim. Se fosse ao nível da formação e daquilo que é um projeto de formação global, talvez o atual selecionador nacional, Mário Gomes. Se fosse numa área, portanto, de formação e da concepção do modelo e a transmissão de uma forma de estar que o basquete necessita, portanto, o trabalho, ter ideias, saber o que se quer, não andar à tona, como se diz, como uma rolha em cima da água, era provavelmente aqui que já foi nosso conterrâneo, aqui de Sangalhos, o Aniceto do Carmo. Portanto, que é um pensador e que tem uma visão de estratégica e de concepção de uma forma de construir o jogo, me parece coerente, sobretudo, e que é muito difícil de ser coerente, e, portanto, profunda, provavelmente até profunda demais para as nossas condições. Portanto, não consigo dizer uma pessoa, se fosse destes todos, provavelmente falaria portanto, uma vez que conciliando tudo, talvez com o Mário Gomes, que está dos dois lados, numa perspectiva de estar no meio. Portanto, eu falei no topo, na base da formação e no meio. Talvez ele, porque já está, ser selecionador nacional, claro. é estar, e pronto, e tem uma experiência abrangente e também racional. Porque há pessoas que têm um grande conhecimento, mas é só aquele conhecimento. Pois. Não estão muito abertos a ouvir outras coisas. E, portanto, nesta perspectiva, seriam estas as minhas escolhas. Sim, senhor. Pronto, professor, muito obrigado. Sempre um prazer conversar consigo. O tempo escassou aqui um bocadinho, podíamos estar aqui a falar a tarde inteira, mas temos que encurtar aqui um bocadinho as nossas perspectivas. Pronto, muito obrigado e olha, muito sucesso. Muito obrigado. E espero, já agora, portanto, ainda és um rapaz novo, ainda te espero ver aí jogar, se é isso que ainda gostas, espero que... Vamos ver o que voltes a jogar aí brevemente. Vamos ver o que é que o futuro traz. Obrigado. Obrigado, não se esqueçam de seguir o canal, obrigado à Cris, obrigado à Clínica de Reabilitação da Bairrada e até ao próximo episódio.